Olá, pessoal. Continuando aqui nosso estudo aqui a respeito da população, tá? Brasileira. Daremos início aqui continuação do nosso estudo aqui no slide compartilhado de uma bibliografia feita, muito boa, atualizada aí a respeito de algumas dinâmicas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, vai ter um papo sobre esses assuntos que têm sido recorrentes aí no ensino médio, tá, galera? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nós temos aqui, né, a obtenção. Ok, pessoal? Temos aqui, né, a compreensão aqui do conteúdo voltado sobre transição demográfica, como eu terminei nessa parte aqui no último vídeo, né? Esse vídeo é continuação, tá? Devido à duração aí, para a gente parar, para não ficar um vídeo muito pesado, então a gente para, faz um intervalo, que as pessoas podem tomar uma água, tá? Quem estiver acompanhando aí pode dar uma parada e depois a gente volta continuando aqui. Também fica melhor para carregar os vídeos assim. Então, produzir esses vídeos assim no formato de 30 minutos a 30 minutos, porque vai ser melhor nessa forma, tá? Dessa modalidade aqui, vai ficar melhor para a nossa compreensão aqui do nosso exercício, tá? Do nosso estudo aqui, do nosso curso de extensão aqui, voltado para o ensino fundamental. Então, para a gente entender, como eu falei, a realidade local, para a gente entender, tá? Essas dinâmicas que são realizadas, a gente vai precisar compreender, tá? E identificarmos aí essas propostas, né? No caso, elaborar essas atividades, esses planos aí. Como eu falei aqui, né, nas décadas de 1950, né, em 1960, a maior parte dos países, né, subdesenvolvidos, né, que são países que ainda estão abaixo do que se espera para, né, do que é considerado como um país desenvolvido, tá, registrou taxas elevadas, né, do incremento populacional. Tá? Então, desde a década de 1970, por exemplo, a população brasileira cresce em ritmo cada vez mais lento. Então, houve uma menor é, um menor número, né, dessa questão ainda da taxa de natalidade, ok, galera? Essa diminuição também do crescimento vegetativo, tá, que é o crescimento aí da expectativa da vida das pessoas, que as pessoas estão vivendo, tá, é o resultado, né, direto da queda da taxa de fecundidade, tá? Então, acontece que a população está vivendo mais, está crescendo mais, mas está tendo menos filhos, né, pelas famílias na grande maioria, mas elas acabam vivendo mais. Como eu falei no vídeo anterior, hoje a gente tem acesso, né, a recursos, a remédios, né, a vacinas, a coisas que nós não tínhamos em outras décadas, né? Então as pessoas morriam mais cedo. Então, como a expectativa de vida hoje é maior, as pessoas estão buscando, né, novas possibilidades de vida, né, a profissão, estão correndo atrás, estão tendo novas oportunidades. E não necessariamente a fecundidade é um sonho para todas as pessoas, tá? A natalidade, o número de pessoas grávidas, por exemplo, tá? Não é algo aí tão presente assim como era naquela época, tá? De 1950, 1960. Tá? Nos anos de 1960, cada brasileira teve em média aí, tá? 6 filhos, tá? E em 1984, por exemplo, o número médio de filhos por mulher, tá, galera, era aí de média de 6 filhos, tá? Por exemplo, em 1984, tá, o número de média de mulher recuou de 3 para 4 filhos, tá? Em 2006, cada brasileira teve, em média, 2 filhos. Ou seja, eu vou repetir isso aqui para frisar. Então, olha só, nos anos de 1960, cada brasileira teve, em média, 6 filhos. Então, em 1960, né, a mulher brasileira tinha, em média, 6 filhos. Isso em 1960, tá? Em 1984, esse número médio de filhos por mulher, no caso por brasileira, recuou de 6 para 3 a 4, tá? E no caso, em 2006, tá? A mulher brasileira teve em média 2 filhos. Então você tem aí, tá? Se em 1960 se tinham em média 6 filhos, tá? A mulher hoje, né? Há 15 anos atrás, ela tinha, por exemplo, 2 filhos e hoje, tá? Em 2021 a gente tem uma parcela aí de 1 filho ou até mesmo não estão tendo filhos, tá bom? O ritmo do crescimento populacional, né? Brasil, né? A taxa média de crescimento anual da população, tá? Num recorte aí de 1940, tá? A 2006, tá? O que isso daí somatizaria aí, tá? No caso aí, 66 anos, tá? Então, o período ali de 1940 a 1950, a taxa, né, cresceu, né, anualmente 2,4%. De 1950 à década de 60, a taxa cresceu, né, 3,0%, um número considerável. De 1960 a 1970, essa taxa cresceu 2,9%. Ela não cresceu, né, um pouco menos do que ela cresceu na década de 60, por exemplo.
Tá? Em 1970 a 80, ela cresceu 2,5%. Então, a gente consegue observar que realmente, tá, esses índices comprovam que, ao passar do tempo, essa taxa foi diminuindo. Tá? Em 1980 a 1991, por exemplo, a década de 90, nós tínhamos ali 1,9% de crescimento. Tá? É menor do que vinha se encontrando até então, né? Desde 1940, esse recorte aí. Em 1990 aos anos 2000 foi de 1,6%. E de 2001, por exemplo, a 2006, esse número é de crescimento de 1,4%, ou seja, o número, é exatamente o que o texto estava falando no slide anterior, o número de nascidos, né, no caso viu, acabou que ele foi diminuindo, tá? Ele foi diminuindo conforme o tempo foi passando. Ok, perdão, pronto. Então, ele foi diminuindo, né? Então, nós temos aí um menor número, né? Aí, aqui nós temos aqui, né, esse complemento que diz assim, né, de 1940 a 1960, foi registrada a maior evolução da taxa de crescimento populacional, tá? Atingindo, em 1960, a taxa de 2,9% ao ano, tá? A partir da década de 60, começou a ocorrer uma desaceleração demográfica contínua. A diminuição na taxa de natalidade passou a ser maior que a queda das taxas de mortalidade, tá? Registrando em 2000 um crescimento demográfico de 1,64% ao ano, com tendência à queda. Ou seja, houve uma diminuição no número de mortes, tá? Mas também, mesmo aí, começou a ter essa taxa de natalidade. Tá? E essa taxa de natalidade passou a ser menor do que as taxas de mortalidade. Embora, né, nessa época de 60, né, como eu falei, não se tinha tantos recursos, então as mulheres começaram a ter menos filhos, né, e se morria muita gente por falta de condições, no caso da saúde, tá, como remédios, vacinas, e eu falei aí de recursos aí para melhoria da qualidade de vida e o combate a doenças. Então, isso explica esse crescimento, tá, esse crescimento aí, mas também crescimento, né, da não taxa. Mas, no caso, ele também explica essa menor taxa de natalidade, tá? Porque as mulheres cada vez menos queriam ter menos filhos, então isso explica muita coisa. A partir no caso dessa... Olha só, em 2000, registrou um crescimento demográfico de 1,64% ao ano, ou seja, bem menor porque do que nós tínhamos, por exemplo, em 1950, que era de 3,0%. Ou seja, menor do que menos do que a metade, né? Menor do que 50% desse número que era considerado em 1950. Ao final, nós temos aqui nós temos aqui que diz assim: ao final da Segunda Guerra Mundial, em diante o Brasil assiste a uma desaceleração do crescimento populacional com a queda, né, na taxa de natalidade, como eu falei, nasciam-se menos pessoas. Bem uma diminuição na taxa de mortalidade, tá? Aumentando a expectativa de vida da população, que eu expliquei um pouco aqui, tá? Então, natalidade, por exemplo, projeto familiar, tá? Mudou, né? Os responsáveis por essas quedas, né? No sentido da natalidade, o planejamento familiar, as famílias começaram a se planejarem, como países, por exemplo, a China e outros países que têm um controle de natalidade, né? Aqui no Brasil as pessoas começaram a se planejar melhor, né? Então as mulheres elas começaram a pensar o uso de contraceptivos, né? E as pessoas começaram a pensar quantos filhos gostariam de ter, né? Se queriam ter filhos, se era uma hora exata de ter filhos, e até si mesmo se eles seriam pais, né? Então esse planejamento familiar, de acordo também com as condições financeiras, que é importante termos, né? É importante ter esse planejamento familiar, porque é uma vida, né? Então isso contribuiu para essa queda na natalidade. Tá? Outra questão também aí foi o aumento, né, dos custos de criação dos filhos. Então, isso leva a essa questão do planejamento, né? Esse aumento do custo hoje é muito mais caro criar um filho hoje do que em 1940, 1950. São outros tempos, né? Naquela época você poderia perguntar, você tinha outros estilos de vida. Hoje em dia não se tem tantas essas práticas, né? Em grande maioria nos centros urbanos. Então, é caro, né? É mais caro. Não é a mesma coisa. Então, nós precisamos pensar isso também.
pensar essas logísticas. E isso foi um motivo que contribuiu para essa queda aí na taxa de natalidade. Outra situação, que contribuiu aí nesse sentido foi também a participação da mulher no mercado de trabalho. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, e é exatamente isso, né? Porque a mulher começou a trabalhar, né? A mulher teve a oportunidade de estudar, de ter sua carreira, né? De não ser mais aquela mulher que precisaria necessariamente estar dentro de casa trabalhando, né? Como doméstica, né? Como dona do lar. Então, automaticamente as mulheres foram em busca do seu protagonismo, né? E elas tiveram novas oportunidades, e isso fomentou, né, ao não desejo de serem mães. Algumas por uma fase, outras até mesmo por questões aí permanentes, né? Porque elas tinham outros objetivos, como, por exemplo, trabalhar, fazer faculdade, né, formar sua carreira, tudo mais e tal. Então, isso era muito importante. Um outro ponto que eu também já citei, né, que era a questão dos métodos, né, contraceptivos, né, como é usado os anticoncepcionais, né, e os preservativos também. Então, isso contribuiu, de certa forma, né, as pessoas poderiam usar. Então, esse planejamento familiar, né, pensando ali no custo da criação dos filhos, a participação da mulher no mercado de trabalho, né, esses métodos contraceptivos, isso possibilitou essa queda de natalidade, né? Então, hoje nós temos, sim, um número, sim, faz parte da sociedade, né? Isso não foi erradicado, não acabou, né? Não parou de nascer pessoas, tá? E nós não temos uma população velha, por exemplo, uma população mais idosa, como, por exemplo, a população da Europa. No Brasil, nós temos uma população jovem, só que esse número diminuiu, né? Diminuiu-se em 1940, se tinha lá 6 filhos, agora tem um filho, 2 filhos, né? Quantos tem, né? Em média. Então, é outra realidade, tá? É um outro contexto. E é por isso que a gente precisa compreender essa diferenciação aí, entendermos essa diferença, tá ok? Na questão da mortalidade, nós temos aí o avanço da medicina, por exemplo, que foi essencial nesse sentido. Nós temos também a questão do saneamento básico, né, o que é muito importante, né, e que contribuiu, né, a distribuição de medicamentos, né, que naquela época não tem. Como eu falei, tá, naquela época, se tinha muito pouco acesso à medicina, principalmente os pobres, né, então, e se tinha poucas coisas aqui disponíveis, né, nessa região do Brasil, então, morriam-se mais pessoas, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos mais avanço nessa questão da medicina, então, né, é possível você fazer uma cirurgia, você buscar um atendimento num hospital público, por exemplo. O SUS, por exemplo, está aí, né? Então são outros tempos, né? São outros tempos. Então nós temos aí mais auxílio aí, graças a Deus. O saneamento básico, como eu falei, né? Você não tem pessoas que ainda vivem em condições precárias, sim, mas boa parte conseguiu ter acesso a saneamento básico. Então usa uma água potável, né? Tem uma moradia, né? Consideravelmente que seja considerável, né, aptável, né? Então você não necessariamente todo mundo não precisa mais viver água suja, não vive em situações ali com bueiros e na rua com ratos e tal. Então assim, você tem sim saneamento, tá? Os esgotos, né? Nós temos aí né, o planejamento nesse sentido. Então nós temos ali o esgoto jogado destinado ao local certo. Tem lugares que ainda jogam nos rios, nos mares, isso acontece. Mas nós temos ali um plano, né, um projeto, e as pessoas sabem como devem ser feitos. Então, isso é um ponto positivo. Nós temos aí também a distribuição de medicamentos, né? Você encontra, tem algumas farmácias populares, remédios são gratuitos, né? Se você tiver uma receita, um pedido médico, você vai lá, você consegue retirar, né? Basta você se informar, né, e conversar com o seu médico. Então, naquela época, você não teria isso, né? Dificilmente você teria ter uma farmácia. Então, hoje em dia, nós temos isso, contribui muito nesse processo. Uma outra questão também que nós temos ali, né, é a construção, né, desses postos de saúde e hospitais, né? Então, nós temos acesso, né? No seu bairro sempre vai ter, né, um local de atendimento, né? E também nós temos as UPAs, né, que são as unidades, né, de pronto atendimento. Então, você pode procurá-las ali, sempre tem em regiões ali. Então, tem uma UPA ali né, e ela pode receber pessoas ali de 3, 4, 5 bairros diferentes, tá? Então, tem essa unidade, tem os hospitais também, tem os hospitais também privados, né? Se você tiver um plano de saúde, se tiver alguma coisa, você pode também estar recorrendo a essas opções. Então, nós temos opções, né, na área da saúde que nós não tínhamos antigamente. Então, isso contribuiu para essa queda da mortalidade. E na questão da natalidade que eu expliquei anteriormente, com essas coisas aí como planejamento familiar, contraceptivo, né, aumento da criação de filho, do custo, tudo isso fomentou o quê?
diminuiu a taxa de morte, mas também diminuiu a taxa de natalidade. Então, equilibrou um pouco a população. Crescimento da população brasileira, né? Censos populacionais brasileiros e estimativa, tá? De 1872 a 2050. Então, nós temos aqui, gente, o ano, né? O censo de 1872, né? Com esse número aí, né? De 9.970.478 habitantes. Tá? 1890, éramos 14.333.915 habitantes. Tá? 1900, 17.438.434 habitantes. 1920, 30.635.605 habitantes. 1940, 41.236.315 habitantes. 1950, 51.944.000, né, 397 habitantes. 1960, 70 milhões, 60 mil e 457 mil habitantes. 1970, 93 milhões, 139 mil, 037 habitantes. 1980, galera, nós temos aí, nós estamos falando de décadas, né? 119 milhões, né? 2.706 habitantes. Aí observa o salto que deu, né, para 1991. 146.825.475 habitantes. Em 2000, nós tivemos ali 169.799.170, perdão, habitantes. Em 2010, tá, do censo ali, nós tivemos ali 190 milhões, tá? Lembra que nós tínhamos 9.1.852. Agora, em 2010, nós temos 190.732.000 habitantes, tá? 2020, 219 milhões de habitantes no Brasil. E a estimativa para 2050 é que nós alcancemos um número de 259 milhões de habitantes. Tá um crescimento aí, se formos colocar aí, de 40 milhões, tá bom? Aí do recorde de 2050 a 2030, ou seja, 2050 a 2020, 2050, 30 anos. Né? Então, em 30 anos, você vai ter aí um número de 40 milhões aí de habitantes. O Brasil dos censos populacionais, né? Então, o que nós temos aí? O gráfico mostra a população absoluta brasileira nos censos de 1872 a 2010 e as estimativas de 2020 e 2050. Então, esse número aí elevado, como nós falamos aí no slide anterior. Urbanização e crescimento populacional, né? A população brasileira rural e urbana. Agora nós estamos falando de duas modalidades diferentes. Até agora nós falamos algo mais generalizado, né? A população total. Agora nós estamos separando aqui a população urbana, né, e a população rural. O que seria, Jonathan, essa população urbana e essa população rural? São exatamente essa população, né, que vive nessas regiões, tá? Então, a população, por exemplo, ali rural, em 1960, ela era maior do que a população urbana, tá? Isso tem uma explicação. Então, era de 55,3%. Já a população, né, urbana, em 1960, era de 44,7%, né? Então, no caso, nós temos aí uma diferenciação de aproximadamente 11%. Né? A população rural era maior do que a população. Em 1970, né, nós tínhamos aí 44,1% da população rural e 55%, ou seja, reverteu o quadro. Né? O que aconteceu nessa fase? Onde foi? O que aconteceu? Aconteceu que nessa fase aqui houve a questão, tá, da industrialização. E a fase onde as pessoas seguiram, tá, para as regiões, para os centros urbanos, em busca de trabalho. Então as pessoas deixaram de estar no campo e foram em busca de trabalho nas grandes capitais, nos centros urbanos. Tá? E por isso que houve, e até hoje, a população urbana é maior do que a população rural, porque as pessoas estão na cidade. Tá? As pessoas, poucos estão ainda continuam no campo, trabalham no campo. A grande maioria foram para os grandes centros urbanos. Tá? Isso explica aí essa diferenciação da taxa aí da população. Em 1980, por exemplo, nós tínhamos ali 32,4%, né, e 67,6% da população urbana. Então, aí, mais do que o dobro da população estavam na população urbana. E isso a gente chama aí, esse processo, né, das pessoas saírem do rural e irem para os grandes centros urbanos, né, que é a população urbana, a gente chama isso de êxodo rural, tá? Que é essa saída, tá, dessas pessoas, essa migração do rural para o urbano, para as grandes cidades, tá? Do interior para a grande cidade. Então, isso nós chamamos de êxodo rural.
Em 1990, por exemplo, 24,4% da população, tá, era uma população rural, uma população urbana aí, nessa época de 1990, era de 75,6%. Então, esse número urbano, ele foi crescendo muito mais do que o rural, tá? E o rural, decorrente dessas ações do homem, ela foi diminuindo. Em 2000, 18,8%, né, estavam aí na população rural e 81,2% estavam na população urbana. E em 2005, 15,8% estavam na população rural e 84,2% estavam no urbano. Então, assim, uma diferenciação gigantesca, né, de uma para outra, e isso explica muita coisa. Isso explica aí a ação, isso explica aí esse processo aí da ação aí do homem, tá, na sociedade. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Bom, gente, a respeito dessa população aqui, né, urbanização e crescimento populacional. O que seria isso, né? Com a urbanização cai o ritmo desse crescimento, tá? O crescimento populacional, tá? Então, em 1950 nós tínhamos 1 grau, em 1960 nós tivemos um pico ali elevado, 2,9, né? E após esse pico de 1960, né, houve uma queda contínua e constante. Então, a urbanização cai, né, o ritmo do crescimento, porque as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão nos grandes centros urbanos, e aí as pessoas não estão mais no rural, como era antigamente, tal, então você tem menos filhos, né, e as pessoas nas cidades acabam, né, sendo muito, por exemplo, o estilo de vida, né, um estilo de vida capitalista, então as coisas se compram, se obtêm através do dinheiro, o trabalho você paga em dinheiro, você compra coisas, alimentação em dinheiro, não é mais como no campo que você podia plantar alguma coisa. Tá? Então esse crescimento, tá, da urbanização, ela vai diminuindo, tá? Do crescimento aí populacional, tá? Por causa do processo da urbanização. Então, as coisas se tornam mais caras, se tornam mais difíceis, são outras condições de vida, então você tem menos filhos, por causa do planejamento. Então, vem essa taxa de 2,99 em 1960 vai parar em 1,17 em 2010, tá? Em 2020, um número menor ainda. Com a diminuição das taxas de crescimento vegetativo dessa população, vem diminuindo gradativamente a proporção de habitantes com menos de 14 anos no total da população. Ou seja, se diminuiu gradativamente, né, a proporção de habitantes, né, com menos de 14 anos. Tá? Então, hoje nós temos uma população, né, que a grande maioria tem mais de 14 anos. Tá? E fazendo um recorte de 2006 para cá, há uma grande diferenciação nesse sentido. Tá? E esse aumento proporcional da população com mais de 65 anos. Por que que tem essa população com mais de 65 anos? Tá? Antigamente, né, a expectativa de vida era ter 65 anos. Né? 60 anos, 65, né, era o que se vivia antigamente. Tá? Em sua grande maioria. 40, na verdade, muitas pessoas morriam aos 40, aos 45. Né? 50, 60 era extremamente raro você encontrar. Tá? Mas hoje em dia a gente consegue encontrar. Por quê? Isso é consequência de quê? Como está aqui. Isso é consequência da redução das taxas de mortalidade, do aumento da esperança ou expectativa de vida ao nascer. Tá? Então, vem ocorrendo uma mudança na estrutura etária. Tá? Dentro daquela pirâmide etária, que é a pirâmide que mostra aí as idades, né, e o número ali de pessoas que se enquadram naquelas faixas ali, tá? Então, vem ocorrendo essa mudança nessa estrutura, né? Antigamente, se tinha uma estrutura ali com maior infanto ali, infanto juvenil era maior, né? E uma estrutura ali da população um pouco mais 65 anos, com um pouco mais idosa, que era menor. E hoje em dia nós temos menos crianças, nós temos também mais idosos. Tá, é o que aconteceu um pouco na Europa, né? A Europa hoje em dia é uma população um pouco mais idosa. Por quê? Porque se nasceram poucas crianças e com os recursos, com a boa qualidade de vida que eles têm, as pessoas estão vivendo mais. Então, a grande maioria, né, da população europeia é uma população mais idosa, tá? Uma população de mais idade. Ah, essa alteração, tá, gente, tem se tornado processo de forma rápida, então ela tem alterado, tá, e tem se processado muito rápido. No recorde de 10, 15 anos, você consegue obter uma diferença gigantesca no padrão da faixa etária dessa comunidade. Tá? Isso é muito comum, isso é muito recorrente, e você consegue observar e analisar isso aí de forma muito clara, tá? E esse crescimento da população brasileira, né, de acordo com as estimativas aí do IBGE,
Em meados de 2007, por exemplo, o Brasil possuía 189,7 milhões de habitantes. Né? Com esse número, né, a população brasileira é a quinta maior do mundo e a segunda da América. Tá? Essa população numerosa foi resultado da entrada de muitos imigrantes entre os séculos, tá? E das altas taxas de crescimento vegetativos a partir de 1940. E essa densidade demográfica, né? O que tem a ver essa densidade demográfica aí nessa questão brasileira? Nós temos aí países, né, com maior população absoluta, população em milhões, por exemplo, os dados de 2006. Esses dados são dados de 2006, tá? Em primeiro lugar, China. Segundo lugar, Índia. Terceiro lugar, Estados Unidos. Quarto lugar, Indonésia. Quinto lugar, Brasil. E essa densidade demográfica, o que seria a densidade demográfica? A densidade demográfica é o número de habitantes, tá, por quilômetros quadrados. Então, quantas pessoas moram, tá, em regiões ali por quilômetro, tá, quilômetro quadrado. Densidade demográfica em países selecionados, tá, em habitantes por quilômetros quadrados, com os dados de 2007. Em Mônaco, nós tínhamos 16.500 habitantes por quilômetros quadrados. Gente, isso é um número muito elevado. Tá, em Singapura, nós tínhamos ali 6.666.067 habitantes por quilômetros quadrados, em termos de país, tá, gente? Nós estamos falando ali de países. Em Bangladesh, nós tínhamos ali 996.082 habitantes por quilômetro quadrado. Na China, nós temos ali 138.073, né, moradores por habitantes por quilômetro quadrado. Você consegue observar que a China é um número menor, né, pelo tamanho da China? O Brasil, né, éramos de 22,47, tá? A densidade demográfica ali por quilômetro quadrado. Canadá, 3,3 por quilômetro quadrado. E na Mongólia, 1,73 por quilômetro quadrado. Ou seja, nós temos muito claro e nítido aí uma população, tá, dessas regiões aí com o menor número aí de habitantes. Então, o Brasil ocupa a posição ali de quinto país ali mais populoso do mundo, com os dados de 2006, tá? Os dados de 2006. Estou fazendo pesquisa, pode ser que isso altere um pouco agora, mas até os dados de 2006, os dados que são usados nos livros didáticos, tá? Para o ensino, eles eram esses dados aí. Nós temos aqui também, gente, a população relativa, tá? Ou a densidade demográfica. O que seria isso, né? A total de habitantes dividido pela área que ocupam, né? Ou a média da distribuição da população do território. Gente, conhecer geografia, deixa eu explicar aqui. Conhecer geografia é importante, porque isso vai explicar a nossa sociedade. Então, isso aqui está totalmente ligado com o que a gente está vivendo hoje. É por isso que a gente precisa conhecer essa realidade aqui. Pode parecer algo obstante, sabe, obscuro, algo que mas não é. É algo que é importante, a gente precisa compreender para a gente ter a nossa sociedade hoje. Tá? Então, a população relativa, né, ou a densidade demográfica, é o total de habitantes dividido pela área que ocupam, né, ou é a média da distribuição da população total pelo território, né? Então, nós temos aqui, tá? Podemos concluir que o Brasil possui uma baixa densidade demográfica. Ou seja, o que isso quer dizer até aqui? Podemos dizer que no Brasil, tá, as pessoas estão concentradas em grandes polos, em grandes centros, tá, de moradia. Nós não temos no Brasil uma diferenciação, por exemplo, tá, de uma população que está distribuída. O Brasil ele tem espaço suficiente para dividir a galera, tá, para pegar a população e dividir, mas não está muito dividido. Então, o que acontece? O Brasil ele tem uma população essa população dele foi pouco dividida. Então, por isso, a gente pega essas regiões aí, que foram um pouco divididas, tá? E a gente considera como uma baixa densidade demográfica, tá? A concentração populacional, por exemplo. Tá? A maior parte da população brasileira, né, cerca de 35%, está concentrada numa faixa de até 300 quilômetros de distância do litoral. Então, essa população brasileira, né, com cerca de 75%, está concentrada em uma faixa de até 300 quilômetros. Então, você pega o litoral e você entra a 300 quilômetros. A maior parte vai estar nessas regiões. E isso explica muita coisa, porque o litoral ele é atrativo, né? São pontos turísticos, ele tem mais oportunidade de trabalho, seja no mar, seja na terra, enfim. Então, ele tem mais oportunidades, né, geralmente, do que nos grandes interiores, tá? Então, por isso que a maior parte da população, né, ou seja, 75% da população brasileira está
até 300 quilômetros de distância do litoral, tá? Então, se você pensar ali, você vai encontrar, por exemplo, pessoas, muito mais gente, isso explica porque muitas mais pessoas moram no Nordeste e no Sudeste. Tá? O Sul ele é menor, tem uma quantidade, mas ele é até menor no sentido disso. Mas isso explica o porquê que a população, por exemplo, do Centro-Oeste e do Norte, ela é menor do que da região Sul, Sudeste e Nordeste, tá, galera? Não sei se do Sul, porque o Sul ele é menor, né? Mas se comparado ao Sudeste e ao Nordeste, o Norte tem uma população menor. Precisaria estudar essa questão da demográfica aí. A instalação, ó, a ocupação, essas regiões se localiza, né, a maiores metrópoles no litoral. A ocupação do litoral teve início na época da colonização, tá? A instalação das cidades na região litorânea facilitava a comunicação com a metrópole, e como a produção brasileira era voltada para a exportação, agilizava-se também o transporte de produtos aos portos, ou seja, isso era estratégico, tá? E é uma estratégia que ficou até hoje. Por quê? Se naquela época havia muito essa questão, né, da exportação, tá? A exportação geralmente era, né, por vias marítimas. Então essas exportações não podiam ficar longe do litoral, porque eles saíam de navio. Então não tinha como pegar produtos lá do norte, né, e levar até o litoral para levar para outras regiões, não dava. Ele precisava ser algo que fosse no litoral, porque facilitava o transporte, era mais econômico, tá? Era mais fácil o transporte, então era mais viável. Então por isso que se instalou, que era a porta de chegada e de saída, né, de pessoas ali, eram os grandes litorais, né, o litoral brasileiro. Então, por isso que isso explica aí essa taxa de 75% tá concentrada nessa faixa aí do litoral. Distribuição da população. Usamos a expressão distribuição da população para designar a maneira pela qual a população de certo lugar está distribuída em seu território, né? No caso do Brasil, a distribuição populacional é bastante irregular, como eu falei, né? Nós temos ali populações em zonas litorâneas, especialmente no Sudeste, na zona da Mata Nordestina, né? No Sul corresponde a um núcleo muito importante. Junto essas três regiões ali, tá? O Sudeste, tá? A Mata Nordestina e a região Sul, né? Reúnem 82% da população que se distribui em 36% desse território brasileiro, né? Ocorre o contrário quando analisamos a densidade demográfica das regiões Norte e Centro-Oeste, como eu já falei aqui. Tá? Ela pode chegar a ser inferior a 2 quilômetros de habitantes por quilômetro quadrado, sendo que a área dessas duas regiões corresponde a 64% do território nacional, ou seja, a maior parte do território estão localizados nas regiões norte, como eu falei, e centro-oeste. E a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado nessas regiões, estão aí em 2 habitantes por quilômetro quadrado, né? Em vista que em outras regiões, né, nós temos ali uma outra consideração. Nós temos ali um outro número, tá, gente? Dúvidas? Possuem perguntas, sugestões, opiniões para a próxima aula? Tragam aqui, tá? Vocês podem estar compartilhando comigo, com o professor Paulo também, e a gente vai estar respondendo essas perguntas aqui. Ok, galera? Espero que vocês pensem sobre isso, que vocês processem, porque são informações que são importantes e pertinentes no processo estudantil, tá? Então, não deixem de captar essa mensagem aí, de pensar sobre isso e tentar entender a sua realidade hoje enquanto sociedade a partir desses conflitos que entendíamos e encontrávamos aí no período colonial. Ok, galera? Até mais.